pessoal, estamos aqui de volta no Filomena Legalmente Digital e hoje o tema que nós vamos trazer é sobre sobrecarga à clareza, organização mental e jurídica para negócios no digital de alto desempenho. Se tem uma coisa que empresário geralmente passa é com sobrecarga, né? Sobrecarga de prazos, clientes, contratos, metas, enfim, e acaba ele ficando meio que travado e perdido, né? Então, a gente trouxe para conversar o Tiago Souza, que é coach de empreendedores, de empresários. Ele é extremamente capacitado para conversar sobre esse tema, já fez vários trabalhos com empresários neste ramo, na questão de coach, né, para melhorar a performance e trazer eles para um novo patamar. Então, Tiago, fala um pouquinho do teu trabalho, que eu sou muito fã do trabalho do Tiago. Conta aí para a gente sobre esse trabalho de coach, o que é que você pode fazer com os empresários para eles irem para outro patamar. Obrigado, Filomena, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Primeiro, são 5 anos, né? Eu fundei a Ativa Coach, que é o meu negócio, focado em desenvolver empresários de pequeno porte para o próximo patamar de resultado através do desempenho comportamental. Ao longo desses 5 anos foram dezenas e dezenas de cases de sucesso, graças a Deus. Eu tenho um indicador que eu prezo muito, que é 100% de satisfação dos meus clientes. Então, todos os meus clientes indicam, recomendam, e assim a gente vem trabalhando com muita seriedade nessa área que por muitas vezes tem um preconceito, né? Pode ser que uma pessoa, o pessoal que esteja escutando a gente, vendo a gente no YouTube, tem um preconceito com esse negócio de coach, mas se eles nos der um voto de confiança, a gente vai poder conversar aqui de uma forma bem leve, bem tranquila, entender um pouco mais desse universo, que nada mais é do que a gente falar sobre comportamento, sobre competências, sobre características que permitem que a pessoa explore o melhor que ela tem dentro de si. Então, muita gente que tem um potencial enorme para bombar no digital, às vezes não consegue se posicionar por uma crença ou por uma característica que desde a infância entende que não se comunica bem, a gente vai trabalhar esse elemento com clientes que eu já trabalhei. Ou até mesmo uma pessoa que pode bombar ainda mais no digital, contratando a equipe, tendo uma assessoria jurídica para poder estruturar o seu negócio e tem medo de delegar, quer centralizar as demandas por inseguranças também, que de outras experiências empreendendo em outro momento. Então, às vezes, o empreendedor, a empreendedora que está assistindo a gente vai se identificar com algumas coisas que a gente vai compartilhar aqui, vai poder ter algumas ativações, né, que é a minha nomenclatura, Sim. para que ela possa ter uma perspectiva diferente e, quem sabe, expandir o seu negócio de forma mais eficiente. Bom, para ti, um negócio digital estar mentalmente organizado, o que é que precisa ser feito sob o aspecto da questão do coach de empreendedores? Perfeito. Quando a gente fala de organização no digital, começa pela cabeça do dono. Então, a gente tem uma crescente de empresários que vai para o segmento digital e com uma overdose de informações, né? Uma obesidade mental, já jargão esse termo aí na internet, mas isso acontece porque muitas vezes as fontes elas são desorganizadas, desestruturadas e esse empreendedor em si está desorganizado internamente. Então, quando a gente fala de organização mental, a gente quer trazer uma perspectiva de trazer uma estrutura simples para que esse empreendedor ele consiga se entender no primeiro momento, entender aonde ele quer chegar no segundo momento, entender qual é a demanda ou o lapso que ele tem do que ele é para onde ele quer se tornar. Tendo essa clareza desse gap, né, desse ponto de oportunidade, ele vai conseguir traçar um plano com muito mais eficácia, uma organização, um planejamento para estruturar o seu negócio de forma organizada e conseguir expandir. Então, quando a gente fala de organização mental, é essa clareza de si, do estado futuro dele, do negócio dele, principalmente no digital, e o que é que ele precisa fazer para chegar lá. É incrível, porque a gente percebe muito que quando a mente não está organizada, consequentemente, há reflexo, inclusive, no campo jurídico. Geralmente, ele está desorganizado mentalmente, ele acaba não tendo processos bem definidos na questão estrutural da parte jurídica. Ele não tem revisão de contratos, às vezes ele nem tem um contrato, às vezes ele começa a trabalhar sem enviar contrato. Então, a desorganização, ela reflete, inclusive, nas ações dentro da própria empresa, na delimitação de tarefas para os seus colaboradores, né? Da questão de limite de expectativas com o cliente, ele não consegue organizar, e isso, consequentemente, ele reflete em toda a seara das suas atuações.
no campo do mercado. Vamos conectar isso, que eu acho que esse é um tema bem interessante, acho que vale a pena dedicar um pouco mais de energia que o pessoal vai se identificar. Eu vou trazer alguns cases de clientes, não para expor, mas todos com autorização, mas para trazer uma perspectiva de associação e prática. Sim. Então, tinha uma cliente que ela atuava no marketing digital, como gestora de mídias sociais, e ela tinha 4 clientes ativos, e o objetivo dela era expandir o número de clientes dela para 8, 10 clientes. Ela não conseguia. Por que ela não conseguia, Filomena? Porque você falou, ela não conseguia delimitar o limite de atuação com o cliente. Então, ela tinha a primeira cliente dela, que drenava toda a energia dela, cobrava ela no final de semana, depois do expediente, coisa fora do escopo, tudo porque ela não tinha uma estruturação jurídica para isso, com contratos e definições de plano de trabalho, mas também porque ela tinha uma crença de que ela não poderia dizer não para a cliente que era a primeira. Então, quando a gente entendeu esse elemento interno, trouxe organização mental para ela, ela conseguiu se posicionar e no caso dessa cliente, ela teve que demitir a cliente. Mas ela saiu de 4 clientes para 8 clientes. Com mais tempo para ela fazer o jiu-jitsu dela, para tempo de fazer o artesanato que ela queria como hobby e passar mais tempo com a família dela. Então, o cliente estava drenando a energia dela profissional e pessoal, limitando a expansão do negócio dela. Então, quando a gente fala de escalar o negócio de alto desempenho é a pessoa se estruturar para ela realmente aproveitar o melhor que ela tem de oportunidade e ter profissionais capacitados como você para definir isso de uma forma jurídica organizada e ela conseguir expandir. E é incrível, né? Porque assim, a gente fala muito de contrato, mas jurídico não é só contrato, Com principalmente certeza. nesse ramo do marketing digital. A gente pode trabalhar questão estratégica, né, da tomada de decisão. Mas o que eu vejo, por exemplo, falando de contrato, não sendo Uhum. só ele, mas você delimitar a tua entrega já te favorece nessa questão da poluição mental, né? Vamos supor, Perfeito. desse peso, você, Sobrecarga. dessa sobrecarga, você delimitar a tua entrega. Porque muitas vezes você acaba não dizendo o famoso não, e você vai fazer mais, só que você não vai receber mais porque você não teve o contrato bem redigido, Perfeito. não havia previsão de pagamento de extra, então você acaba fazendo por conta de tudo. É isso. E aí sim vem realmente a questão da sobrecarga, né? É uma coisa incrível como as coisas se casam, né? Impressionante. Perfeito. E você percebe que quando o empresário está mentalmente organizado, ele também consegue cuidar melhor da estrutura do negócio dele como um todo? Com toda certeza, né? Uma das competências comportamentais é planejamento e organização. Então, o empresário ele vai ter vários perfis comportamentais, que é um dos testes que eu aplico nos meus clientes. Então, tem pessoas que para terem um desempenho e organizarem o seu negócio, precisa ter tudo bem definido, uma rotina bem estruturada, planejamento de horário, entrega, responsabilidade, um escopo de blocos de tempo bem estruturado. Tem outros empreendedores do digital que precisam de uma leveza, uma flexibilidade na sua entrega. Então, ele tem as demandas, mas ele faz no momento que lhe convém ou que lhe é oportuno, e isso aumenta o desempenho dele. Então, quando a gente personaliza, quando o empreendedor se compreende, se entende, se aceita, ele performa muito mais. Então, a organização do negócio vai depender do estilo do empresário. Então, quando a gente trabalha a competência desse empreendedor, dessa empreendedora, ele consegue estruturar o dele da melhor maneira que é para ele, que é para ela. Então, às vezes, a pessoa olha lá a rotina de uma grande referência no marketing digital. Ah, o cara acorda tal hora da manhã, faz isso. Aquela rotina serve para ele, não necessariamente para aquele profissional que está começando a carreira naquele momento. Isso também é uma questão de valores, né, assim, qual a qualidade de Perfeito, tempo que você quer ter com a sua família, perfeito, que isso reflete no desempenho, né, o que demais, você quer fazer por você, né, tudo isso vai demais. refletindo, e quando você sobrecarrega muito, você não acha espaço para você viver. Perfeito, exatamente. Né. Então, muitos empreendedores empreendem, principalmente no digital, para adquirir uma liberdade e acaba escravo do seu próprio negócio. Não é isso que a gente quer, né. Não, não é isso que a gente quer. E quando a gente muito uma frase muito chavão, que a gente conversa nessa questão de saúde mental, Uhum. de performance do empresário, é a questão de destravar para o sucesso. Essa: "Ah, o que é que eu posso fazer para eu me destravar, para eu conseguir realmente fluir? Eu tenho tudo para ter sucesso, mas Thiago, eu não entendo. Por que que não acontece, Thiago? Eu me esforço, eu sou focado, e aí? O que que eu posso fazer para destravar? O que é esse destrave?" Legal. E aqui, eu, como coach profissional, tenho que ter uma responsabilidade. Cada caso é um caso, né? De Claro. cada caso é personalizado, mas a gente tem metodologia para identificar isso. Eu tenho uma tríade dentro da minha metodologia de trabalho, que é o método chá. Eu digo que eu tiro os meus clientes do modo café. Café é uma sigla, né?
C de confusão, A de ansiedade, F de falta de energia. Então, eu tiro eles do modo café, você que toma muito café e fica ansioso, agitado, no dia a dia cheio de coisa para fazer, sobrecarregado, eu levo você para o modo chá. Chá é C de consciência, H de habilidade e A de atitude, certo? E aí, essa construção, ela permite que a gente identifique alguns pontos para destravar esse empreendedor, essa empreendedora. Eu vou trazer um exemplo daqui a pouco de uma empreendedora muito interessante lá de Foz do Iguaçu, mas antes o que que pode estar travando essa pessoa? Três elementos. C de confusão. Então, ela pode não se compreender e não ter clareza do objetivo dela. Ela está empreendendo para ter uma segunda fonte de renda, ou ela está empreendendo para fazer uma transição de carreira, ou ela quer escalar o negócio dela que já existe para o digital, ou ela quer ser um profissional que trabalha com poucas pessoas, ela quer ter uma equipe, ela quer montar uma startup para daqui a 10 anos vender por milhões de reais, virar um unicórnio. Qual o objetivo dela? Então, clareza de quem ela é, onde ela quer chegar. Primeiro ponto. A falta de clareza é eu não posso. Quando a pessoa diz assim, pelo menos eu não posso contratar um jurídico, eu não posso. Então ela Isso está é super comum. ela tá confusa, ela não entende quais são as opções, quais são os caminhos de forma clara no consciente dela. O segundo ponto, Filomena, é a questão da ansiedade. Então, a ansiedade, ela gera uma insegurança para a pessoa tomar a iniciativa. Então, às vezes tem tudo, só que ela tem que dar aquele passo para sair da zona de conforto, para ir para a vulnerabilidade, para se expor, às vezes. E a pessoa que tem essa ansiedade do café, ela verbaliza eu não sei. Então, aqui você pode até se identificar. Eu não sei fazer isso, eu não sei vender, eu não Eu não sei, consigo, né? eu não sei gravar stories, eu não sei. É como se ela não dominasse uma coisa que ela acredita fora dela, e na verdade está dentro dela, só que da forma que ela ainda não compreende, ou ela não adaptou para o Não jeito dela. acessou, né? Exatamente, não criou consciência disso. Então, o segundo pilar que pode estar travando essa pessoa é eu não sei, faltando habilidade. A gente vai desenvolver. Às vezes é um processo de contratação para ela expandir a equipe dela. Não sei contratar. Às vezes é um processo de liderança, de delegar atividades. Às vezes é uma habilidade de dizer Não não, se sabe posicionar. ensinar para o colaborador que tem Exatamente. que ser feito, Desenvolver. ou cobrar, né? Exatamente. E acontece muito Eu não isso. sei, ela fica limitada, travando ali o potencial. E por último, é a falta de energia do fé, né? Do café. Que a falta de energia vem do eu não quero. Ave Maria, eu não quero Filomena muito cliente, eu não quero Não atender quero cliente tentar o novo, chave, isso não vai dar não vai dar certo, vou certo, perder eu não tempo. quero me expor nas redes sociais, eu não quero. Então, ela tem um potencial, domina, é expert na área dela, ou tem uma área de atuação. Eu não quero muito cliente, eu não quero muito trabalho. Ela está limitando ali a capacidade dela. Então, a gente tem três núcleos de clareza, confiança e ação. Um desses três pode estar travado, os três podem estar travados, dois podem estar travados. É uma tríade que eu normalmente avalio nos meus clientes. Todo cliente hoje meu passa pela mentoria diagnóstica. Eu vou identificar esses pontos para saber primeiro se eu posso ajudar ele, se ele está no momento de processo de business coach, se a gente vai caminhar juntos a partir dali. Então, esse diagnóstico aqui para você em primeira mão com esse método pode ser útil para a pessoa. Será que eu estou dizendo eu não posso? Está faltando clareza? Ou eu não sei, está faltando habilidade em alguma área? Ou eu não quero, está faltando atitude assertiva em alguma área? Então, aqui é uma boa para começar Às a vezes você está destravar. canalizando energia num ponto que não necessariamente deveria, né? Exatamente. A desculpa, a justificativa pode vir de uma área só de justificativa, não necessariamente o que está travando aquela pessoa. Juridicamente falando, a gente vai ver muita empresa, a questão do destrave no jurídico é quando ela começa a ver o jurídico não como um bombeiro, Excelente. né? Não é assim, eu só preciso do jurídico se eu tiver um problema, se um cliente meu sumir, Ansioso. ou se um colaborador me colocar na justiça, Perfeito. ou se um cliente estiver insatisfeito em me colocar na justiça. Então, assim, você vai procurar o jurídico quando a bomba estourou. Aham. Então, assim, o jurídico, o mais legal, o mais interessante sobre o aspecto da inteligência é você ter uma prevenção, né? Você trabalhar com prevenção jurídica, você conseguir amarrar a sua empresa, as coisas que você quer de forma jurídica, fazer essa tomada de decisão de forma assertiva, com inteligência emocional, Perfeito. e a questão da assessoria jurídica para essa decisão ser mais assertiva possível e não ter aplicações de multas, indenizações altas, processos, dor de cabeça, tudo isso acaba onde? Afetando o bolso e o teu crescimento. Com certeza. Se você vai crescer e não tem uma estruturação, não tem um projeto bem definido, metas definidas, profissionais que possam te assessorar, como um advogado, um contador, um coach, você necessariamente não vai ter um desenvolvimento, talvez,
mais complicado, mais demorado, porque você não vai ter os caminhos aí bem assessorados, né? Eu acho que a gente complementa muito a nossa atuação, porque o nosso objetivo é servir, né? É, E a gente serve para que o nosso cliente ele economize tempo, energia e dinheiro. Então, quando você falou aí que o jogo muda para o empresário quando ele percebe o jurídico como uma coisa estratégica, essa é a economia de um passivo trabalhista tendo uma estruturação da assessoria jurídica, né? Então, entre outros. Então, essa construção ela é muito importante de fato, principalmente para quem quer expandir. com certeza. Se a pessoa está acomodada em casa, satisfeita com aquele pouquinho que ela tem, ou que aí tá tudo certo. Agora, se você quer crescer, traga pessoas boas para perto, forme um time de excelência. E hoje em dia, com prestadores de serviço, você não precisa ter tudo dentro de casa, né, Filomena? É, É um custo alto. Então, sim. quanto seria um custo para ter uma profissional sênior como você dentro da sua estrutura? Não dá. Então, você consegue hoje, com os prestadores de serviço, estrutura de soluções diversificadas, desde o digital até uma assessoria, de uma forma muito mais em conta, enxuta, para que isso viabilize uma expansão estruturada. Com certeza. E que ferramentas ou hábitos você recomenda para transformar essa sobrecarga, essa energia travada, em clareza no dia a dia? Aqui, eu gosto dessa pergunta que eu me pergunto, Thiago, qual é a ferramenta, né? A ferramenta, É, como porque se fosse coisa simples. a bala de prata, né? Me diz aí como é o segredo para resolver a minha vida. Não tem segredo, né? Isso é um processo de business coaching, como um bom serviço, ele é de acompanhamento, estruturação, de evolução. Então, a gente tem processos que levam 3 meses, outros levam 6 meses, para o empresário conseguir sair dessa sobrecarga e, de fato, se tornar estratégico. Mas os resultados são incríveis, em 3, 6 meses, clientes dobram o faturamento, clientes que tinham uma atuação de sobrecarga hoje tiram férias, viajam com a equipe estruturada tomando conta do negócio. Então, os feedbacks são os dos mais diversos. Até convido o pessoal a dar uma olhada no meu Google. Coach Thiago Souza tem uns feedbacks bem legais lá no meu Google, meu negócio, para você entender. Às vezes a pessoa se identifica. A questão do preconceito da palavra coach, que ficou banalizada É realmente, verdade? você tem que entender que o coach, ele não é um atribuidor de receita de bolo, né? Então, é Exatamente. personalizado, é de Perfeito. acordo com o que você chega para ele, das suas Exato. características que são individuais. O que serve para mim, Filomena, se eu for fazer algo contigo, não vai servir para o João, para a Maria. Exatamente. Então, não tem como você colocar todo mundo, encaixotar, Exato. né, a pessoa em caixinhas Exato. específica. A receita é essa. Não, se É, você for assim, você vai ter que desconfie. fazer tal. É, Então, não tem receita de bolo, né? desconfie de qualquer Esse é o receita de coach que sucesso. não é bacana, É, porque ele não vai te respeitar enquanto indivíduo. exato. Se o coach lhe prometer que você vai ficar multimilionário em pouquíssimo tempo com o método dele, não, o meu método é para poder te ajudar a criar consciência e desenvolver as habilidades que você precisa. Mas aqui, para a gente não deixar a nossa audiência sem resposta, eu acho que um exercício que é muito interessante para poder desenvolver essa organização mental é tirar um momento semanal para reflexão. Tirar um momento de você avaliar como é que foi o seu desempenho na semana e quais são as prioridades para a próxima semana. Seja você com você mesmo, seja você com a sua equipe, seja você com o gerente, seja você com o seu coach. O feedback que é muito recorrente no meu escritório é: Thiago, só o fato de eu vir aqui conversar com você uma vez por semana já me traz uma clareza de ter que organizar o meu pensamento, organizar o meu dia a dia. Então, o coaching, o que é que eu treino, né? Coach é treinador em inglês. E o que é que eu treino? Treino a consciência do meu cliente. Eu elevo o nível de consciência dele, para ele conseguir perceber as coisas de uma forma muito mais fácil e muito melhor. Então ele consegue ter mais clareza de coisas antes que ficavam desconhecidas para ele. Ele acabava reagindo, ou seja, preso num cliente porque tinha um sentimento de gratidão que foi para um outro cliente. Ou então o cliente não consegue se posicionar nas redes sociais, que é muito comum, Filomena. Demais. Então eu disse que ia compartilhar, Vou né? te contar um segredo. Vai. Eu não gravava. Olha aí. Em 2023 eu fiz essa busca pelo digital, aqui vai aqui meu depoimento, tá? Legal. Meu Instagram era fechado. Eu não gostava de falar em vídeo, minha voz não gostava de me ouvir. Uhum. Aí eu falei assim: "Não, mas agora eu vou ter que gravar". É o primeiro vídeo, eu passei o dia inteiro, Vai gravar. porque é autocrítica, É, você sabe, mas você não gosta, você não tá perfeito. ruim, então você Uhum. fica se sabotando. Exatamente. Mas a questão é que você tem que dar o passo, porque senão Exato. você não vai sair do lugar. Você não tem como ter resultados diferentes se você não faz nada diferente, Perfeito. né. Então, eu acho que passa muito por isso, né. É, nessa construção, né? Então, assim, tem case de clientes, excelente profissional na área dela, dominava, só que não conseguia expandir porque não conseguia ter um posicionamento digital relevante.
E aí, quando a gente compreende que a justificativa do meu cabelo não tá bom, meu batom não tá bom, Ah, são construções internas, ela cria consciência dessas armadilhas, ela pega uma ativação, que é uma percepção que muda a perspectiva dela, que ela consegue superar essa dificuldade com maior facilidade. Então a pessoa começa a se posicionar, hoje ela tem um negócio extremamente bem sucedido, bem sim, sucedida, reconhecida no mercado sim. e com um número de seguidores que permite a ela ter uma agenda lotada todo dia. Então, isso não são um, não são dois, não são três clientes ao longo desses 5 anos. Isso é um posicionamento. Quando a pessoa tem os valores dela reconhecidos, sabe onde ela quer chegar, e a gente trabalha o que está travando, o que está limitando ela e destrava esse Aí cliente. quer falar na internet, tem só um cuidadozinho com LGPD, com direito de imagem, Boa! dá uma estruturadazinha nessa questão do jurídico, é para isso que serve um jurídico na tua empresa, né? Porque Perfeito. aí tu vai fluir e ter sucesso aí no mundo digital. O mundo digital você precisa coragem É, e tendo uma assessoria jurídica para não falar bobeira, não perfeito. fazer bobeira na internet e não acabar sendo penalizado por isso, Isso. né? Claro que a gente tem que ter os cuidados. Certíssimo. Eh, como alcançar alto desempenho sem perder se perder no excesso de tarefas do dia a dia? Isso é uma perspectiva bem interessante, porque assim, a vida do empreendedor é resolver demandas. Sim, Ponto. Então, a pessoa acha que vai empreender, vai botar tudo no piloto automático, check. vai funcionar sem O você, trem né? lá, eu quero tornar meu negócio autogerenciável. Meu amigo, você tem que trabalhar e é muito. Não importa qual o patamar, né? Agora, uma coisa que é interessante, sem se perder nas tarefas, é entender qual é o chapéu e a fase do negócio. Então, quando eu falo chapéu, é o chapéu que o empreendedor tem que vestir naquele momento. Então, quando a gente fala de início, o empreendedor ele vai ser mais jogador de futebol mesmo. Ele vai entrar em campo, vai ter que marcar o gol, vai Vai, ser um zagueiro, vai ser vai ter que várias assumir coisas. várias posições, né? Exato, mas de algum momento ele tem que estruturar um time para que ele vire o técnico do time e Sim, consiga delegar para ter o atacante. Aí ele já deixa de ser o atacante, o goleiro e a defesa. Aí ele tem um atacante que é o comercial, aí ele tem o sucesso do cliente que é a defesa, ele tem um goleiro que é o entrega o produto. Ele vai formando o time dele, ele tem que saber tirar o chapéu de jogador e botar o chapéu de técnico. muito bom, muito E bom. aí, para fechar, ele vai para um terceiro nível, que aí já alguns empresários que estão assistindo a gente vai ter esse nível, que é sair da comissão técnica e para o dono do clube. Então ele passa a ter os técnicos, são gerentes, supervisor, um coordenador, ele abre uma, duas, três filiais, e ele vai pensar na estratégia do time, na visão do clube, nos patrocinadores, em tudo, e ele começa a vestir outros chapéus. Então, assim, ele se conhecer, entender o momento, é o que é muito útil para a gente conseguir fazer essa transição de desenvolvimento estratégico. Fantástico. No direito, se eu fosse falar sobre esse aspecto dessa cronologia que Uhum, você colocou, eu acho que quando você vai iniciar, é importante você sempre fazer uma consultoria jurídica, qual é o tipo de sociedade que você vai ter, fundamental. se você vai fazer um acordo de sócios, se você vai ter ou não colaborador, qual é o contrato que você vai ter com aquela pessoa, se é CLT, se é PJ com PJ, se Perfeito. você vai ter um contrato já bom com o seu cliente, para você delimitar a sua entrega, delimitar as expectativas, né, trazer ali as penalidades que são devidas. Então, assim, é importante você ter consciência desse momento realmente. Perfeito. Mas quando você já está com a empresa estabelecida, é bom que você tenha já um jurídico ali permanente para você Uhum. poder fluir melhor. Com certeza. Você tem algum caso marcante, um cliente que saiu dessa sobrecarga e conseguiu se destravar e começou a trabalhar de uma forma mais eficiente e promissora? Ah, demais, assim, até para compartilhar para as pessoas, se inspirarem ou se conectarem, ela tem um vídeo gravado no meu Instagram, quem quiser acompanhar alguns depoimentos, tem lá @Thiago Souza, Thiago sem H, Souza com S, Thiago Souza C, que é da estética automotiva, que é a Help Car. Sim. Duas sócias, uma operação pequena, e ela me procurou no momento que ela fala, eu não sabia, né, compartilhando aqui, né, respeitando a LGPD, o que ela compartilhou em vídeo. Eu não sabia o que fazer para trazer clientes para o meu negócio, quando eu contratei o Thiago. Em 3 meses a gente dobrou o faturamento e ela construiu um posicionamento nas redes sociais, construindo uma visibilidade na atuação da região dela, aqui na cidade de Fortaleza, e lotando a agenda dela. Hoje, se você quiser fazer um serviço de estética automotiva na Replicar, você vai ter que esperar semanas por uma disponibilidade de horário. Fantástico. Por quê? Porque ela reconheceu os valores dela, entendeu que o posicionamento dela era de excelência,
reconheceu qual era o nível de maturidade que ela estava profissionalmente, se posicionou de forma firme e transmitiu isso para o cliente dela. Então foi a partir de uma construção interna que possibilitou essa expansão dela sair um pouco da sobrecarga desesperada, boleto para pagar, não consigo contratar, para hoje ter um time, uma agenda lotada e um posicionamento na rede social de reconhecimento a nível regional aqui em Fortaleza. Então isso é um dos cases de sucesso. Não, não, o Thiago tem várias histórias de sucesso. Ele só falou uma aqui pra gente, mas ele poderia passar aqui muito tempo falando. Thiago, conta pra gente aqui alguma coisa assim, dicas, 3 ou 4 dicas que tu possa dar pro pessoal que está assistindo sobre essa questão de para poder se destravar, para poder se organizar melhor, para poder ter realmente aquele sucesso. De forma geral, lógico, porque a gente aqui não Sim, tem como a gente ser muito específico, né? perfeito. Eu acho que o grande ponto é se conheça. Você como empreendedor, empreendedora, um negócio pequeno, porte, de médio porte, fatura até R$ 400.000 por mês, a realidade que é 90% dos negócios no Brasil é que você representa muito no seu negócio. A sua atuação, a sua disposição, a sua capacidade de entregar, ela gera muito na ponta no resultado de faturamento e lucratividade. Então, antes mesmo de investir em coisas mirabolantes, em coisas, em promessas, em soluções, invista em você, né? Para que você performe, para que você entregue, e você de fato consiga colher os frutos de um crescimento do negócio que depende 80, 60, 70% de você. E aí puxa profissionais para perto para fazer isso. Seja o processo de business coach, seja consultoria jurídica, que vai dar ótimos insights de organização de negócio. Mas a minha dica principal é investir em você. Muito bom. Então, o que a gente pode dizer aqui é que com clareza mental, organização jurídica bem estruturada, a gente pode fazer, o empresário, se ele tem essas duas coisas, ele pode fazer o negócio dele realmente ser forte, promissor e ter bastante sucesso. Confere, Thiago. Com toda certeza. Esse é o nosso objetivo